Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, saudar o nosso pastor, titular da igreja, toda a equipe pastoral que está aqui, e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui nessa noite. E eu quero dizer, pastor, que Jesus disse que o quórum é 2 ou 3. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Então a gente tem quórum suficiente. Então estou muito em paz, feliz com os irmãos que estão aqui, que tenho certeza que Deus trouxe essa noite para adorarmos ao seu nome e ouvirmos a sua palavra. Estou muito feliz com o convite. Queridos, o tema que me foi proposto para falar nessa primeira vez é a relação entre a palavra de Deus e espiritualidade. E quando esse tema me foi proposto, eu imediatamente pensei no que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. E eu queria convidá-los a ficar em pé para lermos a palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, verso 18 em diante. Palavras do apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Vamos pular para o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E o verso 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua palavra. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que Tua palavra fale ao nosso coração, nos traga instrução, orientação, e que por ela nós sejamos encorajados a viver para a Tua glória. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui nessa noite, ó Deus, junto com os meus irmãos, para estudar a Tua palavra. Que seja um tempo aprovado diante do Senhor, que traga fruto para a Tua glória e a alegria do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Meus queridos, Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Ele teve notícias de que não somente a igreja de Éfeso que ele havia plantado, mas outras igrejas na região estavam preocupadas com a sua prisão, porque Paulo era o maior pregador da época, ele era o apóstolo dos gentios. E naturalmente, quando esse grande homem de Deus foi preso por instigação dos judeus e com a conivência das autoridades romanas, toda a cristandade da época ficou aflita. E a notícia de que as igrejas estavam preocupadas, especialmente essa igreja, a igreja de Éfeso, as notícias chegaram até o apóstolo Paulo lá em Roma, na prisão. Ele então resolveu escrever essa carta para confortar os irmãos. E como está escrito aqui no capítulo 3, verso 13, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele resolve escrever essa carta com o objetivo de mostrar àqueles irmãos que a prisão dele, na verdade, era motivo de glória para Deus e de encorajamento, porque ele estava preso por pregar o Evangelho aos gentios, aos que não eram judeus, e isso era parte do plano de Deus desenvolvido desde a eternidade. Por isso que ele começa a carta falando como Deus na eternidade planejou a igreja,
como Jesus Cristo veio, se deu por nós, como o Espírito Santo nos cela e é também o nosso penhor. Depois ele ora pelos cristãos, capítulo 1 ainda, pedindo que eles tenham entendimento do mistério de Deus. No capítulo 2 ele fala da graça de Deus que nos salvou e nos alcançou quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Ele fala de como Deus na igreja junta judeus e gentios formando um único corpo, que ele chama de um novo homem em Cristo Jesus. E aí no capítulo 3 ele explica a função dos apóstolos. Aos apóstolos foi revelado esse mistério da igreja, que estava desde o Antigo Testamento, mas agora em Cristo Jesus ele alcança a sua plenitude. E no capítulo 4 ele começa a dar orientações para a igreja, orientações práticas, como é que eles deveriam viver à luz disso tudo. Ele começa o capítulo 4 falando a respeito da necessidade da unidade, a igreja viver unida. Depois ele fala dos dons espirituais que foram concedidos pelo Cristo ressurreto para a edificação da igreja. E aí ele começa a falar sobre santidade, como a igreja deveria viver uma vida santa. E aí a partir do verso 17 em diante, ele começa a orientar a igreja. E ele usa uma figura que está muito clara aqui no verso 22, 23, 24 do capítulo 4. Ele diz: com relação ao trato passado, a maneira antiga de vocês viverem, se despojem do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. A figura que ele usa aqui é uma figura que todo mundo conhece, do trocar de roupa. Todo mundo sabe o que é isso quando chega cansado do trabalho, em casa, depois de um dia quente em Goiânia. A gente sua bastante, não é? Chega fedendo, né? Às vezes mesmo, se sentindo bem. E o que é que a gente faz? A gente tira aquela roupa que usou durante o dia todo, toma um banho gostoso e coloca uma roupinha limpa. Então a gente se despoja do velho homem, se renova e se veste das novas vestes. Essa é a figura que Paulo está dizendo aqui, para dizer que a santificação na vida cristã é assim. Nós temos que todo dia nos despojar do velho homem, que é a nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa, nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestir do novo homem, que é Jesus Cristo. Então, são dois passos: nos despir do velho homem, nos vestir do novo. Todo dia a gente tem que fazer isso. Nos dizer não para o pecado e sim para Deus. Não para o que está errado e sim para aquilo que vem de Cristo. Ele ilustra aqui no verso 25. Veja o verso 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira é você se despojar do velho homem. Falar a verdade é você se vestir do novo. Então não basta só você deixar de ser mentiroso, você tem que aprender a dizer a verdade também. Ele segue aqui dizendo no verso 28, aquele que roubava não roube mais, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. É a mesma coisa, a gente tem que parar de ser ladrão, mas só parar de ser ladrão não faz de você um cristão. Você tem que aprender a trabalhar, ganhar o seu pão e com o dinheiro você abençoa outras pessoas e supre as suas necessidades. E Paulo continua, depois ele vai falar, verso 29, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não basta só você parar de falar palavrão, contar piada suja e piada de duplo sentido. Você tem que aprender a falar o que edifica, para transmitir graça às outras pessoas. É assim que funciona a vida cristã. Não é só não, mas é também se vestir das coisas corretas, fazer as coisas corretas. E Paulo continua, que o tempo não vai dar para ver, mas no final do capítulo 4, ele entra no capítulo 5, sempre dizendo isso. Você tem que se despojar do velho homem, mentira, roubo, palavrão, imoralidade, e você tem que se revestir do novo homem, falar a verdade, trabalhar, ser honesto, amar seu próximo, perdoar. A lista é grande, leia depois por você mesmo, final do capítulo 4, início do capítulo 5, e aí ele vai até chegar na nossa passagem, capítulo 5, verso 18, que é no mesmo estilo. Não vos embriagueis com vinho, que é a parte negativa, mas enchei-vos do Espírito.
Então não basta só você parar de ser bêbado, você tem que se encher do Espírito Santo. É assim que funciona. E é dessa perspectiva que eu queria analisar o tema dessa noite. O que é que significa então, já que nós estamos que falar sobre espiritualidade nessa noite? Meu tema é esse, a Bíblia e a espiritualidade. O que é de fato ser cheio do Espírito Santo? O que é que Paulo quis dizer com isso? O que é que a Bíblia tem a ver com isso? De que maneira nós nos enchemos do Espírito Santo? E quais são os efeitos dessa plenitude que Paulo menciona aqui no texto? Eu pretendo me ater ao texto, expor o texto para vocês e deixar que Deus fale através da sua palavra e nos oriente na expectativa de que nós desejemos todos ser cheios do Espírito Santo e viver a vida que Deus destinou para nós, a vida que Ele quer que nós sigamos. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa passagem é que Paulo aqui não está dando um conselho, Paulo aqui não está dando uma opinião, ele não está fazendo um pedido, nem dando uma sugestão. Ele está dando uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós somos tão culpados como se nós estivéssemos cheios de vinho. Porque na língua grega, o verbo usado para dizer não vos embriagueis com vinho, ele está no modo imperativo, é uma ordem. Não se embriague. Em outras palavras, se eu me embriagar, eu vou estar pecando porque estou desobedecendo uma ordem de Deus. Mas enchei-vos do Espírito também está no imperativo. É uma ordem também, significa que se eu não estiver cheio, eu também estou pecando contra Deus. Eu não sei como é na igreja de vocês, mas na minha eu nunca vi ninguém ser disciplinado por não estar cheio do Espírito Santo. Vi gente disciplinada por estar bêbado, mas por não estar cheio do Espírito Santo eu nunca vi, não sei como é aqui. Mas é a mesma coisa, é tão pecado estar bêbado quanto é não estar cheio do Espírito Santo. Deus não está dando opção para você. Ele está dizendo que é isso que Ele quer que você faça. A sua vida deve ser sempre cheia do Espírito Santo. Não é uma opção. Outra coisa que nos impressiona aqui, quando a gente analisa o texto, é que a maneira como Paulo escreveu dá a ideia de que isso é alguma coisa que tem que ser feita diariamente. Poderia ser traduzido corretamente da seguinte forma: enchei-vos continuamente do Espírito Santo, porque o imperativo grego está na voz ativa do tempo presente e geralmente significa a continuidade de uma ação. Isso aqui é muito importante para nós, porque a gente tem a tendência de viver de experiências passadas. Tem cristãos, irmãos em Cristo, que tiveram experiência com o Espírito Santo há 10 anos atrás. E estão vivendo dessa experiência que eles tiveram 10 anos atrás, quando a gente tem que ser cheio do Espírito Santo todo dia. Todo dia. Não estou dizendo que a história não é importante e que experiências passadas não são importantes, mas todo mundo sabe que quem vive de passado é museu. O que Deus quer é que nós, agora, hoje, estejamos cheios do Espírito Santo. O enchimento de ontem não serve para hoje, é igual o maná no deserto. Quando ele caía, servia para aquele dia. Se você guardasse o maná para comer no dia seguinte, ele apodrecia, ficava cheio de bicho, não dava. Então, da mesma forma, Deus deseja que diariamente nós busquemos a plenitude do seu Espírito. Experiências antigas são boas. Posso provar o que eu estou dizendo? Todo mundo lembra como foi que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, está no livro de Atos. Paulo chegou lá e encontrou um grupo de discípulos de João Batista e perguntou: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: a gente nem sabia que tinha Espírito Santo. Aí Paulo então explicou que o dia de Pentecostes já tinha acontecido. Colocou as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio. E eles foram cheios do Espírito Santo e começou um grande avivamento espiritual na cidade de Éfeso. As bruxas, os bruxos queimavam os livros de feitiçaria em praça pública. Tal poder extraordinário do avivamento que veio sobre aquela igreja quando Paulo esteve lá. Todavia, quando Paulo escreve essa carta, 5 anos depois, ele diz para aqueles irmãos: enchei-vos do Espírito.
como se dissesse: olha, o que aconteceu há 5 anos atrás, quando eu estive aí, foi maravilhoso, mas nós não vamos viver dessas experiências. Vocês têm que estar cheios do Espírito Santo hoje, agora. É isso que esse imperativo aqui quer nos dizer. É isso que ele quer nos dizer. Uma outra coisa que nós temos que observar na passagem, estamos tentando entender o que é ser cheio do Espírito Santo, é prestar atenção no fato de que Paulo está dizendo que nós temos que nos encher do Espírito. Aqui eu posso estar dizendo o óbvio, mas é bom a gente sempre rever os pontos básicos. Todos nós sabemos que o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um líquido, ele não é uma descarga elétrica, ele não é um vento, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu sei que Paulo, quando disse enchei-vos do Espírito, a figura que vem na sua cabeça é de que o crente é um grande jarro e o Espírito Santo é um líquido que vai sendo colocado nele até encher, não é verdade? A gente até ouve ilustrações do tipo assim, para explicar isso aqui. Você pega uma esponja, você aperta ela na mão e você coloca dentro de um balde cheio de água. Vai ter água em todo lugar, menos na esponja. Para que a esponja encha de água, você vai ter que soltar. E à medida que você vai soltando, a água vai enchendo na esponja. E esse tipo de ilustração é usado para dizer que se eu não abrir mão de determinadas áreas da minha vida, o Espírito Santo não vai entrar. Por detrás, às vezes, inconscientemente, isso forma a impressão nas pessoas de que o Espírito Santo é um líquido, um gás celestial, ou uma descarga elétrica que vem da parte de Deus. O Espírito Santo não é nenhuma dessas coisas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Qual é o problema de você imaginar que o Espírito Santo é impessoal ou que é uma força? É que você pode ter a brilhante ideia de que você pode dominar ele. Já que é uma força, um gás e um líquido, então as pessoas acham que eles podem determinar ao Espírito Santo o que é que o Espírito Santo vai fazer, ou manipular o Espírito Santo e usar o Espírito Santo quando eles quiserem. Mas eu acho que é o contrário, vocês não acham? Quanto mais... Por que as pessoas às vezes querem ser cheias do Espírito Santo? Elas querem ser poderosas para ter algum tipo de poder espiritual que eles podem manipular e usar na vida dos outros. Mas é o contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais dominado por ele você é. Não é que você tem controle sobre ele tem controle sobre você. Não é você que vai dizer ao Espírito Santo o que é que ele vai fazer, quando ele vai fazer e o modo dele fazer. É o Espírito Santo que vai dominar você. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do controle cada vez maior da pessoa, da terceira pessoa da Trindade. Quando nós estamos cheios do Espírito, ele nos controla. Isso é muito fácil de ver pela ilustração que Paulo está dando aqui. Aliás, pela maneira como Paulo colocou aqui. Presta atenção no contraste. O que é que ele diz? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para que esse contraste funcione, tem que ter um ponto na comparação. E qual é o ponto da comparação? O que é que existe em comum em uma pessoa que está cheia de vinho e uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que está cheia de vinho, de cerveja, quer que seja bebida alcoólica, ele bebeu tanto que o álcool subiu à sua mente e o que ele pensa, o que ele sente, as suas reações, as suas decisões serão influenciadas pelo álcool, a ponto de que quando passa e a pessoa está de ressaca, ele até se arrepende de um monte de bobagem que ele diz e um monte de coisa que ele fez, não é verdade? Ser cheio do Espírito Santo é parecido. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser de tal forma dominada pelo Espírito de Deus, que aquilo que ela pensa, aquilo que ela diz, as decisões, as escolhas que ela faz, o caminho que ela segue, é influenciado e guiado pelo Espírito Santo. A diferença é que quanto mais bêbado você está, menos controle e domínio próprio você tem. Enquanto que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais domínio próprio você tem, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. É domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, é estar debaixo do controle
e da direção cada vez maior do Espírito Santo de Deus. Agora, note, embora Paulo não tenha dito aqui, mas a gente sabe que o nome é Espírito Santo. Ele disse apenas enchei-vos do Espírito, mas a gente sabe que é o Espírito Santo. Por que ele é chamado de Espírito Santo? É em contraste aos espíritos imundos, que são os demônios, e em contraste ao espírito humano, que é manchado pelo pecado. Em contraste aos demônios e ao espírito humano manchado pelo pecado, nós temos o Espírito Santo de Deus, imaculado, sem pecado, puro, eternamente justo, imutável na sua essência, na sua santidade e na sua pureza. Que privilégio ter o Espírito Santo nos enchendo e nos controlando. Se ele é o Espírito Santo, o que é que vocês acham que será o primeiro efeito da plenitude do Espírito? Santidade, é claro. É óbvio. Se o Espírito Santo está me controlando e ele é o Espírito Santo, qual é o resultado disso? Santidade. Santidade. Eu sei que pode haver outras demonstrações, pode haver outros efeitos, mas aquele que convence, o que é que realmente prova que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Porque determinadas experiências, gente, vamos ser sinceros, pessoas podem ter e depois elas vão até embora da igreja, nem eram nada. Mas tem uma coisa que o diabo não imita e que a carne não imita, a verdadeira santidade. Então, se alguém está cheio do Espírito Santo, o efeito disso vai ser uma vida santa. Uma vida de combate ao pecado, uma vida de retidão para com Deus, andar nos caminhos de Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa a respeito de espiritualidade, de estar cheio do Espírito Santo. Porque esse é o efeito final. O fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. A relação está lá em Gálatas capítulo 5, vocês podem dar uma lida depois. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você me pergunta, mas o que é que isso tudo tem a ver com a palavra de Deus? Eu ainda não vi até agora. É porque eu tinha deixado essa parte mais para o final. Queridos, vocês sabem que quando Paulo estava na prisão, ele não escreveu a sua carta aos Efésios, não é verdade? Ele escreveu a carta aos Colossenses e escreveu a carta aos Filipenses e a cartinha de Filemon. São as chamadas cartas da prisão. Quando você dá uma lida, você lê o Efésios, depois você vai ler Colossenses, você tem a impressão de que são cartas gêmeas. A linguagem é muito parecida, os temas são muito parecidos, e alguns até sugeriram já na antiguidade que Colossenses era uma abreviação da carta aos Efésios. Paulo escreveu para os Efésios, depois abreviou e mandou a mesma carta para a igreja de Colossos, para a igreja dos Colossenses. Mas a verdade é que essa opinião ela é superficial, porque quando você examina mais de perto, você vai ver que o tema da carta aos Efésios é a igreja de Deus, o povo de Deus, enquanto que o tema da carta aos Colossenses é a pessoa de Cristo. Então são temas paralelos, mas o foco é diferente. Mas o que nos surpreende é que nós encontramos na carta aos Colossenses uma passagem quase que idêntica a essa que nós estamos estudando, que é Colossenses capítulo 3, queria que você abrisse aí comigo. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 16. Paulo escreve para eles e diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais. 21. Pais, não irritei vossos filhos. 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Capítulo 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e equidade. Percebem? É a mesma passagem que eu li lá em Efésios. Ele está tratando os mesmos temas. Está tudo aqui, falando entre vocês, se sujeitando uns aos outros, as mulheres sejam submissas ao marido, o marido tem que amar a mulher, os deveres dos filhos, dos pais, é a mesma coisa. Agora tem uma diferença significativa. Lá em Efésios 5, 18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Mas aqui em Colossenses,
o que é que ele diz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, na cabeça do apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo e ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, isso para mim, no dia que eu percebi isso aqui, foi revelador. Porque eu cresci, quando eu me converti, eu queria ser cheio do Espírito Santo e queria buscar Deus. E eu ouvia muita gente fazendo uma distinção. E gente que falava de que a plenitude do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, era contra o estudo da palavra de Deus e a palavra de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como que pode ser isso, né? Em que sentido? Como é que eu posso... Até que eu entendi. O tipo de letra que mata é a compreensão da letra fria da lei sem o conhecimento de Cristo. É claro que mata. Os judeus no Antigo Testamento tinham a lei de Deus, mas eles não compreendiam que ela apontava para Cristo. Então, nesse sentido, a lei acabava sendo seguida por eles como o caminho da justiça e o resultado era a morte. Paulo diz isso em Romanos 10, Romanos 9, Romanos 10, que eles tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. Sem entendimento. Queridos, agora fica muito claro para nós a relação entre Espírito e Palavra. Como é que o Espírito Santo me controla? Como é que ele me guia e me orienta? Resposta: pela palavra de Cristo. Onde é que eu encontro essa palavra? Essa palavra está registrada aqui. O que Cristo falou pelos profetas, o que Cristo falou pelos apóstolos. Espiritualidade sem o lastro, sem a âncora da palavra, gente, ela vai virar misticismo. Em nome do Espírito Santo, a gente vê tanta bobagem sendo feita, em nome do Espírito Santo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós não podemos, é verdade, prender o Espírito Santo num livro, mas esse livro foi dado por inspiração dele. Nós não cremos que a Bíblia foi inspirada por ele. Então eu duvido muito que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa ou agir de alguma maneira que vá contrário àquilo que ele me revelou. Um dia eu fui pregar numa igreja e quando eu saí, uma pessoa chegou para mim. Eu fui falar sobre casamento, divórcio, e quando eu saí, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou num problema muito grande, porque eu sou casado com uma mulher descrente. Ela não é crente, mas ela gosta de mim, pastor, nós nos damos bem, e ela consente em morar comigo. E nós estamos criando os nossos filhos, ela não vem à igreja, mas deixa eu trazer os meninos para a igreja. Eu venho sozinho com os meninos, mas nós estamos vivendo. E apareceu uma irmãzinha aqui, que profetiza, e começou a profetizar que Deus tinha uma serva para mim aqui na igreja. E que eu tinha que largar a minha mulher, que era descrente, para casar com essa serva que Deus tinha levantado aqui. Disse: mas meu irmão, lá em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo disse assim: se um irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a deixe. Então como é que o Espírito Santo vai contradizer aquilo que está escrito? Eu não estou entendendo. Eu tenho a impressão que a irmãzinha deve ser o vaso, não é? Está profetizando que ela está querendo ser o vaso aí, mas porque eu não acho que isso está vindo de Deus, não. O Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo não se contradiz. Nós não podemos, queridos, separar espiritualidade, plenitude do Espírito, daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o que é ser santo, o que é o certo, o que é o errado, como tratar minha mulher, como tratar meu marido, como eu devo trabalhar, como eu devo tratar minhas finanças, a manipulação do dinheiro, como é que eu uso o meu dinheiro. A Bíblia toda nos foi dada para isso. Não pode haver santidade, não pode haver espiritualidade dissociada da palavra de Deus, porque o Espírito vai nos guiar sempre através da palavra. Não é uma questão, nós não podemos separar palavra e Espírito, nós queremos as duas coisas. Queremos as duas coisas, ter uma mente firmada na palavra de Cristo, como Paulo disse lá aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E nós queremos ser cheios do Espírito Santo, como Paulo diz aqui em Efésios: enchei-vos do Espírito. As duas coisas estão ligadas. Agora, o oposto também é verdade. Nós podemos cair no erro de ser só estudante da palavra e não conhecer o Espírito Santo.
Aí a letra mata mesmo. Aí é uma ortodoxia fria, é uma doutrina que não tem fruto, é uma ortodoxia morta. Nós também não queremos isso. Nós também não queremos isso. Nós queremos as duas coisas. Queremos ser profundos conhecedores da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós e vivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos caminhar para o final agora. Eu preciso até, pastor, pedir licença. Eu já expliquei aos colegas. Eu vou fazer só um parênteses para explicar. Segunda-feira eu dei uma de adolescente e eu fui correr de kart. Tem um grupo de kart da minha igreja. Então eles gostam. Tem um grupo de motociclistas, tem um grupo de kart, gente de bicicleta, que vai daqui para Caldas Novas. Aí eu não quero nem chegar perto desse pessoal. Mas o pessoal de kart me chamou para correr. Eu nunca tinha corrido num carro de kart. Aí entrei lá no shopping aqui, aí um diácono da igreja veio e me acertou. Eu acho que ele estava aproveitando para tirar uma do pastor, né? Ele acertou o meu carro e bateu aqui nas minhas costelas. Hoje de tarde eu estava no Hospital dos Acidentados tirando um raio-x, porque a dor é grande, não é? Então, graças a Deus não quebrou nada, mas eu estou aqui sentindo estou com muita dificuldade, então eu vou até encurtar um pouco aqui a minha palavra para que eu possa voltar amanhã e estar com os irmãos. Por isso eu vou até pedir desculpas, porque quando terminar eu já vou me dirigir para o carro e eu preciso repousar. Não vou nem ter oportunidade de cumprimentar os irmãos direito, quem sabe amanhã estou um pouquinho melhor. Mas eu não posso terminar sem responder essa pergunta aqui, que é a pergunta-chave para nós. Como é que nós podemos, então, ser cheios do Espírito Santo? Volta comigo lá para Efésios. E eu creio que a resposta está clara aqui. Eu tenho certeza que eu não preciso querer convencer os irmãos de que ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus para nós. Todos nós queremos ser. Eu não acredito que alguém seja crente verdadeiro e que não tenha desejo de viver cheio do Espírito Santo. Todo crente verdadeiro, ele quer ser cheio do Espírito Santo, mas muitos perguntam como então? E aqui Paulo nos dá a resposta, verso 18. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver o problema do pecado. Veja a sequência em que Paulo fala. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A própria maneira como Paulo fala sugere o seguinte: ou você está cheio de vinho, ou você está cheio do Espírito Santo. Você não pode estar cheio das duas coisas ao mesmo tempo. Tira a palavra vinho, troca por outra palavra, sexo. Você não pode estar com a cabeça cheia de pensamento impuro, de impureza, de imundícia, pornografia, pensamentos obscenos e querer ser cheio do Espírito Santo. Ou você está cheio de um, ou você está cheio do outro. Pensa, por exemplo, na raiva, na mágoa, ressentimento que você tem contra pessoas. Ou você está cheio de raiva no coração, ou você está cheio do Espírito Santo. Você não pode estar cheio das duas coisas ao mesmo tempo. Dinheiro. Ou você está cheio de amor ao dinheiro, ou você está cheio do Espírito Santo. Ou seja, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, a gente tem que primeiro resolver o problema do pecado. Você pode buscar o tanto que você quiser, a plenitude do Espírito Santo. Mas se você não estiver disposto a consertar a sua vida, a se arrepender, a mudar de atitude e fazer o que é correto, isso nunca vai acontecer. Na década de 80, eu fui estudar na África do Sul. E no final, no Natal de 68, aconteceu um grande avivamento espiritual na África do Sul, no meio da tribo dos Zulus. Milhares de Zulus se converteram. E eles criaram lá um local, uma missão chamada Missão Kwasisa Bantu, que em Zulu quer dizer lugar onde as pessoas são ajudadas. E fizeram um templo para 10 mil pessoas. Quando eu estive lá com a minha esposa, o templo estava em construção. E o avivamento tinha trazido milhares e milhares de Zulus, que é uma tribo africana muito orgulhosa, muito dedicada à feitiçaria, mas muitos, milhares deles tinham se convertido e eram crentes. Eu estive lá, eu vi o poder de Deus ali, a obra de Deus ali. E conversando com Erlo Stegen, que era o pastor, o missionário luterano alemão que deu início, àquilo ali, ele me contou uma vez uma história de que tinha uma senhora Zulu
que era muito conhecida na aldeia, por causa do mau cheiro dela. Desde criança, ela nunca trocava de roupa, nunca tinha tomado banho. Era alguma coisa assim. Quando ela chegava, era aquele fedor, aquele mau cheiro. Todo mundo sabia que ela tinha chegado pelo mau cheiro dela. Então, imagina uma reunião em que essa mulher chegava, né? Essa mulher se converteu e ela começou a querer participar da reunião de senhoras. Agora pense num problema. Imagine as mulheres todas reunidas e chega aquela irmãzinha fedendo a sovaco, nhaca, tudo, né? Ninguém conseguia se concentrar e ninguém sabia o que fazer com ela. Até que finalmente tiveram uma brilhante ideia. Compraram um vestido novo, descobriram o aniversário dela e no dia do aniversário dela fizeram uma festinha, entregaram o vestidinho e disseram: irmãzinha, a gente queria ver você vestida nesse vestidinho na próxima reunião. Ela disse: claro. Na reunião seguinte, lá vem ela com o vestido novo por cima do vestido velho. O cheiro era o mesmo. O que é que ela tinha que fazer? Ela tinha que tirar as roupas velhas e tomar um banho e colocar a nova. Então ela botou a nova por cima da velha, mas o cheiro denunciava. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que Deus sente o seu cheiro de longe. Não adianta você fazer fachada. Entende o que eu quero dizer? Não adianta você parecer, porque Deus está vendo você. Você tem que se livrar primeiro do problema do vinho, do sexo, poder, ego, mágoa, o que for, antes de você poder ser cheio do Espírito Santo. Não dá para botar a roupa nova em cima da velha. Você tem que primeiro tirar a velha para colocar a nova. É isso que Paulo está dizendo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, tem que resolver o problema do pecado na sua vida. Senão não vai ter como ser cheio do Espírito de Deus. Segunda coisa que Paulo nos diz aqui, na sequência, fica fácil de ver. A nossa tradução ajuda muito, porque ele diz no verso 18: enchei-vos do Espírito. Aí eu pergunto, como Paulo? Resposta dele no verso 19: falando entre vós com salmos. Mais uma ligação com a palavra de Deus. Salmos era uma das 3 divisões do cânon hebraico. Na verdade, o cânon hebraico era dividido em a lei, os profetas e os escritos, dos quais o livro dos Salmos era o mais importante. Tinha 3 divisões. Paulo está pensando como rabino aqui. Quando ele fala, falando entre vós em salmos, ele quer dizer, falando entre vocês com as palavras da Escritura, do Antigo Testamento, que já estava completo e era usado naquela época. Quer ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, resolve o problema do pecado. Segundo, conversa as coisas da palavra de Deus. Falem entre vocês em salmos, que não fale só de futebol, que não fale só de política, que não fale só de fora Dilma, que não fale só de todas estas coisas que todo mundo ouve todo dia. Mas se a gente não falar as coisas de Deus, que estão na palavra de Deus, nós nunca vamos ser cheios do Espírito. E note aqui que isso é uma coisa que é feita coletivamente, falando entre vós. Tem gente que quer ser crente cheio do Espírito Santo sozinho. Já ouviram falar dos desigrejados? É um pessoal que quer Jesus, mas não quer a noiva de Jesus, que é a igreja. É um pessoal que acha que pode ser crente sozinho. Como é que ele vai cumprir isso aqui, falando entre vós, em salmos? Tem como? Só se for falar sozinho, né? Só se for falar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. É na comunhão da igreja, quando os irmãos estão lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra de Deus, que o Espírito de Deus vem e nos enche. Através da palavra, dos salmos, que é um indicativo da palavra de Deus no Antigo Testamento. Não para aí. Terceiro, porque primeiro resolveu o problema do pecado. Segundo, falando entre nós com salmos. Terceiro, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais são cânticos cuja letra, cujo conteúdo está de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos revelou. Uma pessoa pode compor um hino muito bonito, mas que é autoajuda, que glorifica o homem. Já vi música gospel de vingança. Um dia eu vou estar lá na frente e você vai ver. Você vai estar lá sentado, vai ver a minha vitória. Você que nunca acreditou em mim. Dá para acreditar que um crente faz uma música assim? Quando o Espírito Santo nos ensina exatamente o contrário. Cântico espiritual é aquele que é de acordo com a palavra
de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, gente. Melodia, ritmo, são coisas que ficam em segundo lugar. Mas Deus diz que nós temos que falar salmos e cantar e louvar a Ele em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, que estejam de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos revela na sua palavra, aquilo que é verdade, que exalta a Deus. Quarta coisa, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não vai encher crente insatisfeito. Tem crente para quem tudo está errado. O vizinho não presta, mulher não presta, os filhos não prestam, pastor não presta, igreja não presta, reclama de tudo, reclama da vida. A vida é uma murmuração só, vive insatisfeito, nada está bom. Esse nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Porque uma das condições é que nós, em tudo, damos graças a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que a gente vai viver uma vida assim, né? O que vier está bom, não estou dizendo isso. Mas a atitude do coração, de satisfação, como Paulo diz na carta aos Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ter muito, quanto sei ter pouco também. Em tudo estou satisfeito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a atitude do crente aqui nesse mundo. Ele sabe que toda coisa boa vem de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por isso, no meio da dor, do sofrimento, da dificuldade, da crise, ele agradece a Deus, ele tem um coração grato. Esse o Espírito Santo vai encher. Agora, a última condição, que é a mais difícil de todas: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o que é que isso significa? Ele vai explicar, por isso que eu li aqueles versos depois. Ele vai explicar o que é que isso significa. As mulheres sejam submissas ao seu marido. E como é que o marido cumpre isso? Amando a sua mulher. Então é mais ou menos assim. Como é que eu sei que você está cheio do Espírito Santo, meu irmão? A maior prova disso é você responder a seguinte pergunta: você ama a sua esposa? Como é que você trata a sua mulher? Eu não creio que um crente cheio do Espírito Santo vai ser bruto com a mulher dele, mas ele vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se Deus te deu muitos privilégios e oportunidades, louvado seja Deus, mas para mim eles são irrelevantes. Minha irmã, você pode ter os dons que você quiser, mas eu só pergunto uma coisa: você respeita seu marido? Como é que você trata seu marido? Você jovem que diz que teve uma experiência com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, eu só tenho uma pergunta para você: você obedece seus pais? Você que é empregado, está na igreja cantando, louvando, exercitando tudo quanto é de dom espiritual, mas na segunda-feira você está no trabalho. Ouviu o que é que Paulo disse aqui? Sirvam no trabalho como se você estivesse servindo a Deus. Eu quero saber como é que você é lá no seu emprego. Domingo na igreja é fácil. Eu quero ver você no emprego. E você que é patrão e tem empregado, registrou? Paga o que é direito? Trata com humildade? Você que tem empregado? Eu não quero saber quem você é na igreja. Eu quero saber como você é lá na sua firma. Vocês percebem que está ligado isso tudo que Paulo está falando aqui? Ele diz no verso 18: enchei-vos do Espírito. Pergunta: como? Aí ele vai dizendo: cantando, louvando, dando graças e se sujeitando. Infelizmente, você está vendo esse negrito aí na sua Bíblia, separando o verso 21 do verso 22? Na minha Bíblia diz assim: o lar cristão, marido e mulher. Está vendo? É um título que está separando o verso 21 do verso 22. Esse título não está no original, vocês sabem disso. Quem colocou isso é a Sociedade Bíblica do Brasil. A intenção dela é boa, ela queria dizer qual é o assunto, mas ao fazer isso, ela separou o verso 21 do verso 22. Verso 21, Paulo diz assim: sede submissos uns aos outros, mulheres, vírgula, a seus maridos. Ele está continuando o assunto, ele está explicando o que é submissão mútua. A mulher amar o marido a mulher se sujeitar ao seu marido, o marido amar a sua mulher, os pais criarem os filhos com toda disciplina e respeito, os filhos serem obedientes aos pais,
Você trabalhar como se trabalhasse para Deus e você que é patrão, cuidar dos seus empregados, com justiça e generosidade. Essa é a relação entre a palavra de Deus e espiritualidade. Não dá para não ter as duas coisas. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ser guiado pela palavra de Cristo, e a palavra de Cristo nos ensina o que fazer em família, no casamento e na sociedade. Você pode ter a experiência que você tiver, mas eu quero ver a sua vida. Quero ver seu casamento. Quero ver sua família. Porque é isso que vai mostrar realmente onde o Espírito de Deus está agindo. Amém? Que Deus nos ajude. Porque eu tenho certeza que Ele quer que nós sejamos cheios do seu Espírito. Porque não é à toa que Ele fez essas promessas. Isso aqui não é para super pregador, super pastor. Isso é para gente comum como eu e como vocês. Crentes absolutamente comuns. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Se nós de fato quisermos, pensa no avivamento que vai ter nesse país, se a gente andar de acordo com o Espírito e pela palavra. Amém? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que ela fale aos nossos corações, que ela nos persuada, nos convença, nos encoraje e nos chame a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.